Lucas 18, versos de 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Eu vou deixar a oração para o final. Nós vamos meditar nessa parábola. Essa parábola foi contada por Jesus para os seus discípulos. E a chave de interpretação dessa parábola está na porta da parábola. É só você ver aí, no versículo 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, Jesus contou essa parábola para que a gente não esmoreça na oração. 3 coisas se destacam nesse versículo. Primeiro, a oração é um dever. Um dever. Certo? E John Parker, ele diz que a oração começa com dever e se torna um prazer. Nós temos o dever, a obrigação de orar sempre. E o que significa isso? Orar aqui é pedir, é clamar sempre. E o sempre aqui significa que não existe tempo bom ou tempo ruim para você orar. Orai sem cessar. Orai constantemente. Orai em todas as circunstâncias. E aí vem a proibição. E nunca o quê? Esmorecer. Só que a vida cristã é ao vivo, não é? A gente vive e todo mundo ora aqui. A gente ora por obrigação, ou não? Senhor Deus, obrigado pela comida que o Senhor nos dá agora, em nome de Jesus, amém. E tá. Faz essa oração ou não faz? Faz aquela oração obrigatória, muitas vezes, oração da culpa. A gente às vezes vê uma pessoa, ou estuda a vida de uma pessoa de muita oração, como Lutero, que orava 2, 3 horas por dia, e aí você faz aquela oração da Senhor me perdoa, né? Aquela oração que você faz assim, pedindo perdão a Deus, porque você não ora. A oração, a gente esmorece, primeiro porque a gente conversa com quem a gente não vê. A oração, a gente esmorece porque acha que Deus não vai o quê? Responder ou está demorando muito para responder. A oração não tem emoção nenhuma. Não sei se acontece com você, você diz, eu vou orar hoje 1 hora. Aí, com 5 minutos de oração, você gasta todos os assuntos que você tinha para orar. E aí sua cabeça começa o quê? Devagar. Por isso que os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar. Nós temos que aprender a orar. Aprender a orar. Mas eu queria colocar nesse texto, nessa parábola que Jesus conta aqui, algumas razões pelas quais nós temos encorajamento para orar sempre. Porque essa parábola ela é um paradoxo, se você observar bem. Ele conta a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. E parece que a história ela foi contada
para esmorecer a gente. Mas é no contraste da história que você vai aprender o que Jesus está dizendo aqui para a gente. Em primeiro lugar, nós devemos orar sempre, sem esmorecer. Veja lá no versículo 7. Primeira razão. Diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Primeira razão que me motiva, que me encoraja a vida de oração, é que eu fui escolhido por Deus para ter uma vida de oração. Veja que os escolhidos de Deus clamam a Ele de dia e de noite. Assim como o Salmo 1 diz que o crente medita na lei do Senhor de dia e de noite, a oração faz parte do viver diário do crente. Nós somos escolhidos para isso. Pega o texto lá de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Vamos ler juntos? Vamos lá? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós fomos escolhidos por Deus, enviados por Deus, para sermos produtivos, frutíferos, e essa frutificação se revela na intimidade da oração. Tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele vai nos conceder. Então preste atenção, a oração ela não é uma opção, ela é um dever, porque nós somos escolhidos por Deus. Nós somos separados por Deus para a vida de oração. Então a gente discute muito na Bíblia sobre eleição para salvação, mas a gente não fala da eleição para a oração. Por isso que é um dever. Por isso que a gente não pode esmorecer. Ainda que a gente passe por crise, ainda que a gente passe por dificuldade, ainda que a gente não sinta vontade de orar porque a nossa natureza rejeita. Mas a ideia aqui é de que fomos escolhidos por Deus para uma vida intensa de oração. É um privilégio, e nós só seremos frutíferos, produtivos, se nós tivermos uma vida o quê? Intensa de oração. Então a oração não é uma opção. A oração é um dever para o qual nós fomos o quê? Escolhidos. Segunda razão que eu encontro aqui nesse texto é o caráter daquele a quem nós estamos orando. Diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E aqui eu quero destacar um ponto aqui. É que Jesus, Ele não é um juiz o quê? Iníquo. E o que nos encoraja a ter uma vida de oração é a certeza de que Deus é bom, Deus é justo, Deus está no controle de todas as coisas e Ele quer o melhor para nós. Então, veja lá em Lucas 11, volta um pouquinho aí atrás, Lucas 11, que Jesus vai nos incitar a orar justamente fazendo esse contraste. Lucas 11, 9. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abre-se-lhe-á. Aí ele vai colocar aqui o seu caráter, o caráter do Pai, diferentemente do caráter do Pai humano. Ele diz: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe os pedirem. Então a segunda
A segunda razão que me encoraja a orar não é somente o fato de Deus ter me escolhido para orar, mas o fato de que eu estou orando para um Deus que está disposto a atender. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus Pai, Ele não é padrasto, Ele não é um Deus malévolo, Ele é um Deus que está pronto. E nós muitas vezes não recebemos porque pedimos mal, egoisticamente. Aquela parábola do fariseu e do publicano que ele vai contar mais adiante. Porque nós nos achamos justos, nós confiamos em nós mesmos, achamos que Deus tem a obrigação de nos abençoar, desprezamos os outros. Mas nós temos que entender que o caráter de Deus nos motiva a buscá-lo em oração. Vocês sabem o grande contraste que está lá no Salmo 115, né? As pessoas perguntam onde está o nosso Deus, e o salmista responde: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, né? Tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam. Mas o nosso Deus é o Deus vivo, que fala, que ouve, que nos dá o seu consolo, que estende a sua mão para nós. Então o caráter de Deus, a certeza de que Deus é bom. E o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. E a gente prova isso através da vida de oração. Mas irmãos, nessa parábola, nós não podemos esmorecer. Por quê? E aqui o comentarista bíblico nos abre os olhos. Porque se o juiz é Deus, e se essa viúva que representa o crente, né? Essa comparação deve ser percebida pelo contraditório, porque nós não comparecemos diante de Deus como uma viúva, desprezada, pobre. Aqui ela não tinha nem advogado. Não tinha nem advogado. Quando eu e você vamos orar, primeira coisa, nós vamos orar a Deus e vamos nos colocar diante dele como filhos. Nós vamos pedir, não por causa dos nossos méritos, mas por causa da mediação de Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, e diz o justo, que está à direita de Deus, intercede o quê? Por nós. Ou seja, quando nós vamos comparecer, quando nós vamos levar as nossas causas diante de Deus, os nossos problemas diante de Deus, nós não vamos lá como uma viúva desamparada, pelo contrário. Nós vamos como filhos de Deus, através da mediação e da intercessão de Cristo. Mas não somente isso. Veja lá em Romanos, capítulo 8, você que, para perceber Romanos, capítulo 8, versículo 26. O que diz o versículo 26? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, o quê? Sobremaneira, com gemidos, o quê? Inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede o quê? Pelos santos. Além da mediação de Cristo, de tê-lo como advogado perante o juiz para defender as nossas causas, nós temos a assistência do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vai produzir essa oração, ele vai fazer com que nós sejamos guiados, de tal maneira que aquilo que nós vamos pedir vai ser de acordo com a vontade de Deus. Por isso que Jesus está dizendo, nós temos o dever de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. Porque tem crente que diz: pastor, mas eu não sei pedir direito, eu não sei orar. Meu irmão, o Espírito Santo está dentro de nós para nos assistir nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. E o Espírito intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Ele traduz para Deus aquilo que eu e você, nós não conseguimos traduzir.
Davi, no Salmo 142, ele usa a oração como derramar, né, diante de Deus. Porque às vezes a gente está com um problema tão sério, e às vezes a gente está vivendo uma situação tão complicada, que a gente não sabe dizer para Deus o que é que a gente está sentindo, nem o que a gente está querendo. São nesses momentos que nós temos assistência espiritual do Espírito Santo. Ou seja, nós temos um intercessor dentro de nós e nós temos um intercessor diante do Pai. Então, essa viúva aqui, desamparada, sem advogado, sem parente, sem filho, sem família, não tem nada a ver com a gente. E se nós orarmos juntos, como igreja, nós temos a promessa, né? Jesus prometeu que se nós concordarmos aqui na terra, se nós orarmos unanimemente de coração, há uma força poderosa. A oração conjunta, a oração da igreja, a oração da concordância. Então, irmãos, essa parábola, quando a gente vai estudá-la, a gente precisa tomar cuidado, porque daqui a pouco a gente acha que nós somos essa viúva aqui, desamparada. E não é isso que Jesus está ensinando. Então, quando você comparece diante do juiz, você tem a mediação de Cristo, você tem a intercessão de Cristo. Você é filho de Deus. Você é filho. E você vai pedir para um Deus que é bom, um Deus que quer o melhor para nós, que tem o melhor para nós. O Deus que nos escolheu para que nós tivéssemos uma vida de oração. Mas você há de concordar comigo? Versículo 7. Embora pareça demorado em defendê-los. Aqui Jesus, ele revela que uma das coisas que nos desencoraja na vida de oração, qual é? É achar que Deus está o quê? Demorando. Embora pareça demorado. Você orar, pedir para uma coisa, pedir pela conversão de uma pessoa, pedir pela resolução do problema, parece que quanto mais você ora, mais a coisa piora. Quem já teve essa experiência aqui? Você ora e piora. Aí você fica desangado. Será que Deus não está ouvindo? Será que Deus não está entendendo a minha oração? Mas aí, irmãos, você tem que entender que Jesus aqui não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. O embora aqui significa que essa possibilidade não existe. Porque Deus tem o tempo dele. Tem o tempo dele intervir. Certo? Veja lá o que Jesus diz lá em João capítulo 7. João capítulo 7. Às vezes nós queremos ditar a nossa agenda para Deus. E não é bem assim. João, capítulo 7. Você vai descobrir que a partir do versículo 1 aí, versículo 6. Grifa esse versículo na sua Bíblia aí. Vamos ler juntos? João 7, 6, o que diz aí? Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está. Qual é o tempo nosso? É o presente. Nós não temos nem o ontem, nem o amanhã. Mas Deus tem tudo. Ou seja, nós estamos na agenda de Deus. Você pode não ter colocado Deus na sua agenda, mas nós estamos na agenda dele. E as coisas acontecerão na minha vida no tempo de Deus. No tempo de Deus. Pastor, e o que a gente faz? Né? O que a gente faz enquanto ele não responde? Ora. Né? Ora. E quando ele faz essa pergunta aqui, porventura, quando vier o Filho do Homem, não achará fé na terra? Ele está colocando aqui fé não no sentido de salvos, porque nós teremos salvos.
Senão, Paulo não teria dito, aqueles que estiverem vivos na segunda-feira serão o quê? Transformados. Os que ressuscitaram virão com Jesus. Os que estiverem vivos, nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Transformados. Não é fé salvadora. Mas aqui, o que nós temos aqui nessa pergunta de Jesus é o seguinte: se você quer que a sua fé aumente, cresça, amadureça, você tem que viver uma vida de oração. Oração. Porque os juízes continuam iníquos. Continuam ou não continuam? Quando você olha para a situação do nosso país, você desanima. Desanima ou não desanima? Desanima. Mas nós não estamos orando para um juiz iníquo. Mas nós temos um Deus que no tempo certo, na hora certa, Ele pode intervir, Ele pode realizar algo extraordinário, completamente novo. E eu tenho que confiar nisso. Mas encerrando, irmãos, eu creio que você vai concordar comigo aqui também, que a ênfase que Jesus Cristo dá aqui para nós é na questão da perseverança da oração. Temos o dever de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. É difícil? É difícil. É difícil. Toda quarta-feira tem vigília aqui. E a gente arruma uma desculpa para fugir da vigília. Culto de oração 6h30 é penitência. É pagar penitência. E você sabe que tem muita gente que diz, pastor, mas eu não vou nos cultos da igreja. Tudo bem, mas você ora todo dia? Você tem uma prática de oração? Que esse é um ponto importante, né? Às vezes a pessoa não vem para o culto de oração, não vem para a vigília, mas ora para caramba, clama a Deus dia e noite. Paulo, e eu quero concluir, pegando lá Romanos capítulo 15, irmãos. Romanos 15, versículo 30. Paulo vai nos ensinar que oração é luta. Romanos 15, 30, o que diz aí? Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Preste atenção, Paulo está pedindo que os irmãos lutem juntamente comigo nas orações. Eu creio que a maior luta que eu e você, que nós temos na vida cristã, é a luta de querer orar, não conseguir orar. A gente vive a angústia da ausência de oração. A gente quer, sabe, quando a gente ora, melhora, mas a gente luta. É uma luta da nossa natureza que não quer orar. Porque orar, irmãos, orar é se declarar o quê? Incompetente. É se humilhar. Só ora quem é humilde. Quem não se humilha, não ora. Mas eu queria deixar... Nós estamos chegando ao final, eu queria gastar mais 5 minutos com vocês em oração. Vamos formar as duplas de oração. E vamos orar para que Deus nos dê humildade, para que a gente possa perseverar, não esmorecer na vida de oração. Nós cantamos aqui, na oração, encontro o quê? Paz, encontro calma. Mas não ora. Aí a gente vive nervoso. Né? A gente não ora. Mas vamos nos ajoelhar na presença de Deus agora. Vamos ter um tempo de oração. E depois nós vamos cantar o hino final.